Fala galera JNI, tudo bem? Nós estamos aqui, olha, no acampamento JNI, agora no nosso podcast aqui nesse formato do acampamento. Vocês estão ouvindo o barulho aí? Não sei se vocês estão ouvindo, mas a galera muito animada, essa vista maravilhosa aqui de Serra Negra. É um privilégio poder estar com vocês, aproveitando cada momento aqui da nossa experiência no acampamento. E hoje nós temos a oportunidade de bater um papo com um cara fantástico, Pastor Gil. Pastor Gilberto, maravilha, que prazer estar contigo aqui conosco. E nós queremos falar sobre algo que ele domina bem, que é esse ambiente universitário. Já trabalhou muitos anos em ambiente acadêmico e eu gostaria de que você pudesse se apresentar para aqueles que ainda não te conhecem e que a gente pudesse falar um pouquinho mais sobre esse ambiente universitário que você conhece tanto diante de tantos jovens universitários que estão nos vendo nesse momento. Que honra. Muito prazer, eu sou Gilberto Araújo. Eu lidero um movimento universitário chamado Fire Universitário, já há 15 anos. E eu acredito, sempre digo isso, as universidades não são um cemitério de cristãos, mas são os maiores campos missionários da contemporaneidade. Glória a Deus. Eu sou também professor, leciono História. Durante muitos anos lecionei Antropologia e Filosofia Contemporânea. Hoje, como pastor fundador de uma igreja chamada 70x7 em Brasília. Mas esses últimos 15 anos foi mergulhado em aproximadamente 580 universidades. Uau. Louvado seja o nome do Senhor. Glória 80 mil estudantes alcançados. E eu vi um avivamento surgindo das universidades. Então, eu acredito que esse é um ambiente propício para a glória de Deus se revelar. Amém, glória a Deus. E diga um pouquinho mais, você trabalhou dentro do mestrado, você trabalhou uma tese muito interessante sobre essa questão do cristão na universidade. Fala um pouquinho mais sobre a gente, para nós sobre isso, como que foi esse trabalho, como que foi o projeto, né, todo o trabalho em si, qual que é o conceito dele, o que você tratou, e como que foi o livro, o desfecho disso, para que a gente possa abordar um pouquinho mais com o povo. Eu escrevi um livro chamado Graças São Descidas, Adoradores no Território Acadêmico, enquanto eu estava ali fazendo um curso em Guerras Culturais, como estudante especial da cadeira da Universidade de Brasília para mestrado. Nós desenvolvemos uma tese chamada Êxodo Eclesiástico. Êxodo Eclesiástico. Êxodo é saída, Eclesiástico e igreja. Então, Sim. eu comecei a fazer uma análise sobre por que o jovem evangélico se seculariza quando entra dentro da universidade. Então, esse foi meu objeto de estudo. E aí eu comecei a analisar por que os muçulmanos, quando fazem faculdade, eles têm acesso a literaturas ateístas humanistas, mas quando se formam islâmico. Por que um judeu entra dentro da universidade? E quando ele entra nesse ambiente acadêmico, ele tem acesso a literaturas ateístas humanistas e ele se forma judeu. Por que um cristão evangélico jovem, quando entra na universidade, em semanas ele se seculariza? Eu comecei a fazer esse tipo de análise e pergunta, cheguei a algumas conclusões mediante a última década. 2011 foi um ano muito específico, porque a Universidade de Toronto é um polo humano, sociológico, que tem poucos nativos. Olha que curiosidade. Olha só. Toronto tem poucos canadenses. É verdade. E a universidade da mesma forma. E aconteceu um fenômeno no ano de 2011. Uma acadêmica de sociologia estava terminando sua graduação e aí ela foi violentada dentro do campus, infelizmente. Naquele ano, ela foi pedir socorro aos seguranças. O segurança olhando para a roupa dela e falou uma palavra pejorativa. E aí todo o campus reagiu de uma forma muito agressiva. Ele olhou para a roupa dela e falou, mas com essa roupa você parece uma vadia. E todos os acadêmicos disseram, se ela é uma vadia, todos nós somos vadias. Assim surge a marcha das vadias. E elas começam a trazer um comportamento de rivalização em relação à masculinidade de uma forma muito intensa. E muitos acadêmicos que estavam fazendo mestrado e doutorado em Sociologia, Antropologia e História voltaram para o Rio de Janeiro em 2011. E em 2015 surge com muita força a Marcha das Vadias dentro das universidades do Rio de Janeiro, Universidade Federal. E aí nós temos então um boom da última década. A última década foi uma década muito recheada da polarização política. A gente pode lembrar dos 20 centavos ali, que a nação começou a gritar que o gigante despertou, o gigante foi para a rua. Nós temos impeachment de uma presidente da República, de uma figura feminina, impeachmentada. Nós temos, na última década, o avanço antilulista, e aí você vai ter o apogeu do bolsonarismo muito grande. Então nós temos uma abordagem sociológica, discursiva, politizada. Então, os jovens evangélicos que foram intensos no acampamento de jovens, foram intensos em conferências de jovens,
quando chegaram na idade da universidade, eles se depararam com um fenômeno sociológico, pelo menos em 3 aspectos. Primeiro, que as relações humanas não se dão apenas porque somos da mesma espécie, mas por interesses sexuais, financeiros ou sentimentais. E uma outra característica que surge na última década é se você é um influencer. Então, esses jovens começam a viver um impacto sociológico de mudança cultural por causa das geografias que agora estão se envolvendo. Sim. E dentro da universidade, os cristãos evangélicos, eles tiveram acesso a literaturas ateístas humanistas, e eles começaram a fazer perguntas políticas, filosóficas e sociológicas à igreja, e a igreja deu respostas eclesiásticas a perguntas políticas, sociológicas e filosóficas. Esses mesmos jovens também tiveram perguntas sexuais fisiológicas da igreja. Na última década, a igreja deu muitas respostas eclesiásticas a perguntas sexuais fisiológicas. Esses jovens insatisfeitos, eles viveram um êxodo. Êxodo é saída. Eles se secularizaram ao entrar dentro da universidade. E a pergunta que eu sempre faço nessa investigação, nesse objeto de estudo, é por que um estudante acadêmico o islâmico, ele tem acesso a literaturas ateístas humanistas ao se formar de forma islâmica. O judeu entra, tem acesso a literaturas ateístas humanistas de forma judeu, mas o cristão evangélico, ele se seculariza em semanas. Justamente por causa desse êxodo eclesiástico. E a 70 vezes 7, que é a igreja que eu sou pastor fundador, ela é a consequência do fim desse êxodo, porque ele retorna do êxodo. Então esse jovem, ele mergulha na casa dos 20 aos 30 anos. Geralmente se forma, tem sua profissão social, se casa, mas agora ele quer criar o filho, formar o filho dentro da igreja, que é quando ele retorna do êxodo. Só que durante esse tempo, abismos emocionais surgem, muitos traumas almáticos se tornam uma verdade, e aí você vai ter um trauma sociológico que o evangelho é poderoso para ressignificar e para reconstruir. Porém, ao mesmo tempo que eu presenciei o êxodo eclesiástico, eu também vi uma beleza de jovens que perseveram na fé, que se tornam vozes de redenção para outros estudantes. É claro, você vai ter noites escuras e dias escuros, mas nós cremos que Jesus é uma voz para noites escuras. Através de perguntas sobre o nosso Salvador, perguntas que o Evangelho pode responder, é possível ressignificar, redignificar e ver a luz de um novo amanhecer dentro das universidades. Eu creio muito nisso. Eu também creio, e é interessante porque o jovem, ele tem algo no seu coração, uma paixão e um senso de querer pertencer a algo que transcende a ele, algo que é maior do que ele. Eu percebo que o jovem, ele quer estar vinculado a uma causa, a uma paixão, a algo que o impulsione, que o motive a levantar todos os dias e fazer com que ele tenha um pertencimento de algo, né? Eu acredito que muito dentro desses ambientes universitários e causas como essa que gera conexões, as pessoas elas acabam se mobilizando. E o efeito manada é muito grande, porque as pessoas veem o engajamento e elas percebem uma unidade, e às vezes uma unidade fora da igreja. É interessante pensar desse lado da paixão, desse lado da energia, da impulsividade do jovem e o potencial que o jovem tem. E muitas vezes é utilizado exatamente para filosofias ateístas e humanistas, mas como isso pode ser usado também como aqueles apóstolos, que a maioria eram jovens, onde Jesus os chama e eles vivem algo tão revolucionário, né? Eu acredito que dentro das universidades, como você bem disse, há um ambiente muito poderoso para que essa paixão colocada da forma certa, possa ser algo maravilhoso. Dentro desse projeto que você fez, analisando isso, você percebe que antes de entrar na faculdade, você disse sobre a igreja no pós, que tem um trabalho hoje, que você trabalha com isso, mas antes, você crê que a base está muito fragilizada? O jovem, ele, diferente, por exemplo, do islâmico, que é açoitado para recitar a Torá, o judeu, que também tem uma intensa abordagem e aprofundamento na Torá, você acredita que o jovem, talvez pela tecnologia ou por alguma situação, deixa de lado a literatura, a profundidade, a palavra de Deus, e por isso ele não tem base? O que se explica? Eu tenho uma análise muito sensível a respeito disso. Bem, em primeiro lugar, nós podemos ter uma fé poética, uma fé profética, uma fé romântica. Se não tivermos uma fé bíblica, nós teremos uma fé apócrifa. Aquela que não foi divinamente inspirada por Deus. Eu digo sempre o seguinte, cara.
Todos nós temos opinião. Entre a minha e a sua opinião, eu obviamente está sempre concordando com o que você pensa. Entre a minha e a sua opinião, obviamente eu estou sempre concordando com o que eu penso. Agora, se um fundamento estiver entre nós, ambos nos curvamos, como os 24 anciãos se curvam diante do Cordeiro e ofertam suas coroas. É quase metafórico, né? Ofertando suas consciências e falando, cara, o que é digno de adoração é o Cordeiro, porque ele é o fundamento eterno. Eu tive uma experiência na UNB, eu, muito empolgado, encantado com aulas de história medieval, fui muito impactado e impulsionado pelo Espírito Santo em evangelizar meu professor de história medieval. E ele, muito sensível à vida acadêmica, e ele me respeitava muito pela cor da pele. E ele chegou aí e me falou assim, Gilberto, você é um jovem muito bem intencionado. E eu respeito você, mas não respeito sua fé. Mas eu gosto de você, cara. Você é um cara esforçado. Eu vou te fazer uma pergunta sobre a sua religião. Se você me responder, eu te dou 1 hora do meu tempo. Se você não responder, você me dá 1 hora do seu tempo. O que é Septuaginta? Eu vou deixar mais fácil. O que é Vulgata Latina? Aí ele viu que eu não sabia. Ele falou assim, como você é um cara que tem a mesma pele que eu, a cor da pele, vou te dar um dia para você responder. Só que como eu sei que você vai trazer conceitos de Wikipedia, eu preciso que você me dê muito tempo do seu tempo. E aí eu fui pesquisar e vi que eram as primeiras traduções, a tradução do hebraico para o grego, escrito ali por volta do século 2 a.C., 200 a.C. Essa é a Septuaginta. E a Vulgata Latina é a tradução por Jerônimo no século IV, do grego para o latim. E aí ele fez a pergunta que obviamente era básica, para um estudo básico de história do cristianismo, e eu não sabia. E ele chegou em mim e falou, a sua comunidade, aqueles que creem, tem muita opinião social e vocês falam muito de Jesus, mas vocês sabem muito pouco sobre o poder da literatura do livro que vocês defendem. E aí ele me ofertou um curso de História do Cristianismo Antigo. Foi uma pós-graduação que só abriu uma turma na época. Já tem alguns anos, cara. E a partir disso eu fiquei muito reflexivo o quanto nós, de alguma forma, eu falo com profundo zelo, mas não sabemos nem ler as Sagradas Escrituras. Tem um livro apócrifo, isto é, aquele que não é divinamente inspirado por Deus, mas conta um pouco da história da primeira tradução, que conta que Jeremias, aproximadamente no ano de 475 a.C., ele foge do primeiro exílio assírio, na verdade caldeu, primeiro exílio babilônico. Quando ele foge, ele leva uma pequena comunidade judaica com ele. Era para ele ir para a Mesopotâmia, mas ele decide ir para o norte do Egito, onde ele funda uma pequena comunidade judaica ali no Egito. Os anos passaram, essa microcomunidade tomou muita força. Só que após Alexandre o Grande ele fundar o Império Greco-Macedônio de uma forma muito fenomenológica, os séculos passaram e essa microcomunidade judaica foi criando muita força no norte do Egito. Alexandre o Grande ganha 188 cidades e ele batiza em sua própria homenagem como cidades alexandrínicas. E ele funda a sede de suas capitais no Egito, que é a cidade de Alexandria, quando ele é recebido como faraó no Egito. Na cidade de Alexandria, os judeus influenciaram de forma significativa na biblioteca de Alexandria. A pequena comunidade judaica que Jeremias levara crescera de forma intelectual, de forma muito influenciativa em Alexandria. Ptolomeu II, como assume o poder, ele vê a força do judaísmo muito forte naquela geografia, a continuidade de sua fé, e a Carta de Aristeia sugere que Ptolomeu II convida 70 rabinos para traduzirem a sua literatura sagrada do hebraico para o grego koiné. O hebraico, o idioma que hoje já é morto, o hebraico foi traduzido, e o grego koiné também. O grego de hoje é outro, e o hebraico também. Então, a carta sugere que em 70 dias, 70 rabinos traduziram o Antigo Testamento do hebraico para o grego. Eu não sabia dessas informações. Eu também não sabia que na era cristã a Septuaginta, junto com o Novo Testamento, que foram escritos em gregos, foram traduzidos para o latim, que o idioma mudou. E quando eu vi
que bases específicas da literatura cristã e das traduções coerentes das Sagradas Escrituras são pouquíssimo conhecidas, eu comecei a compreender que sim, a nossa base de fundamento cristã, Sim. ela é relevante no campo do contemplativo, místico, Sim. experiencial, sobrenatural, poderoso. Só que quando você é fundamentado intelectualmente sobre algo, dificilmente essa raiz se perde. Exato. Você sabe que uma experiência substitui-se por outra experiência. Exato. E podemos até pensar sobre o exemplo do apóstolo Paulo, né? Que era um erudito. E ao mesmo tempo também um homem que teve um encontro com Deus que foi o terceiro céu. Sim. Ou o profeta Daniel, Ou o profeta Daniel. que foi levado cativo para a Babilônia. Exato. A partir a Bíblia diz que Deus deu a Nabucodonosor, o rei Jeoaquim, Sim. e os utensílios do templo. Só que Daniel e Ananias e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego posteriormente, Sim. eles viram mulheres serem violentadas. Eles viram o templo ser saqueado, destruído. Sim. Eles viram seus pais serem assassinados, mas eles não perderam a fé. Por que sofrimento tão severo para esses jovens foram levados cativos? Foi forte sociologicamente, mas não o suficiente para destruir a fé. Exato. E por que jovens cristãos evangélicos, Exato. em pouco tempo dentro de uma universidade, na Babilônia contemporânea, Exatamente. substituem a sua fé em Exatamente. Jesus? Bem, os fundamentos eles precisam ser bem alinhados. Exato. Você sabe que uma raiz, quando ela abraça a terra, é muito difícil um vento soprar e derrubá-la. É isso. Bem, eu acredito que na era do conhecimento é muito necessário nós focarmos mais em leitura bíblica, em focarmos mais no fundamento bíblico, igrejas bíblicas, solenes, homens de caráter, pastores com postura, gera uma continuidade em relação ao discipulado da geração contemporânea. Porém, eu acredito que momentos como esse, por exemplo, nos dá a oportunidade de falar para os jovens, cara, estuda as Sagradas Escrituras. É isso aí. Pesquisa sobre autores do texto. Por que os 40 autores bíblicos foram divinamente inspirados por Deus? Por que a importância, do porquê da importância de nós estudarmos o contexto histórico dos textos, sociológico dos textos, quem escreveu, para quem escreveu, ou seja, princípios básicos de hermenêutica. É importante, eu particularmente, que amo história, eu quero aconselhar os jovens a estudar mais sobre a história sociológica da época em que as Sagradas Escrituras foram escritas. Para que você compreenda o como em uma comunidade pequena, um jovem com apenas 33 anos reformou os 4 maiores poderes de seu tempo. Sem pegar em arma, sem poder de tortura, sem perder a doçura. Quais são os maiores poderes do seu tempo? Poder executivo, poder legislativo, poder judiciário e poder religioso. Ele viveu num tempo autocrático, ditatorial, mas não desenvolveu uma personalidade agressiva e nem ansiosa. Pelo contrário, porque ele peregrinava. E a peregrinação é uma atividade física que libera adrenalina, felicidade e autoestima a partir da substância fisiológica que a atividade física promovera. Bem, embora Israel sempre foi uma microcivilização, onde macrocivilizações a tornaram a colônia como os egípcios, os assírios, babilônicos, os medos, persas, os romanos. Mas Israel nunca perdeu sua crença em Deus. Então você pega a historicidade do judaísmo, no História Recente, de Adolf Hitler, eu tive o privilégio de fazer uma rota da Segunda Guerra Mundial. Tive a oportunidade de ir na Polônia, no campo de concentração de Auschwitz, e vi os registros históricos de 1 milhão de judeus que foram dizimados dentro da câmara de gás. Por que um sofrimento tão severo por causa da religião não tirou a fé de uma nação? Por que o sofrimento, como diz o Mano Brown, alimenta ainda mais a minha coragem? Bem, eu acredito que a experiência das últimas décadas em relação aos jovens na universidade é um objeto de estudo para nós olharmos para a geração contemporânea e falarmos para você, nós cremos que as Sagradas Escrituras é inerrante, é incorruptível, é infalível, ela legisla sobre o homem, e quando nós hipervalorizamos isso, nós damos uma carta de alforria solene aos próximos passos. Então, eu quero finalizar, acho que eu estou falando muito. Não, está sendo uma benção, eu acho que todo mundo está atento aí com a gente. Amém. Eu amo as Sagradas Escrituras, e quando nós somos muito fundamentados nela e acreditamos que ela não é apenas escrita por homens, e damos respostas apologéticas às respectivas perguntas, eu acredito que a gente pode solidificar mais a fé. É isso.
Muito bem, que maravilha. Olha só, gente, conteúdo maravilhoso para você. Pastor, eu queria ficar umas 2 horas aqui nessa conversa, a gente vai ter que marcar uma próxima. Vai ser uma honra. O pastor precisa ir, ele já está com voo marcado, já tem que sair daqui, nós precisamos encerrar esse tempo tão precioso, mas deixa o seu Instagram, o pessoal poder ter mais conteúdo, poder te seguir. Pode passar para a gente aí, como que eles podem te encontrar? Claro. Primeiro, é uma honra estar com vocês. Uma honra ver o pastor Kleber. Prazer imenso. Amo tudo que Jesus gera nesse ambiente que você lidera. Amém. Muito lindo o que tem acontecido aqui. Glória a Deus. Meu Instagram, Gilberto Araújo, ou Foio Universitário. Que Jesus te abençoe. E a minha oração é para que o seu coração seja uma harpa onde só o Senhor toque. É isso. Ficamos por aqui, que Deus abençoe muito a sua vida, fique atento ao nosso podcast e aproveita para seguir aqui o nosso canal, já manda esse podcast para alguém, nos vemos no próximo, que Deus abençoe vocês. Tchau.